Está começando mais um programa Pensando Bem aqui na sua TV Câmara. E hoje o nosso entrevistado é o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Seja bem-vindo, vereador. Eu que me sinto honrado de ter sido convidado e espero que seja convidado outras vezes. Com certeza, vereador. E para começar, já vamos logo para um assunto polêmico, né? Que é a questão da lei dos postos, que foi aprovada recentemente aqui na Câmara. O que é que o senhor achou dessa novidade, né? Agora os postos podem ser instalados próximos aí a grandes centros, grandes concentração, a grandes locais com concentração de população. O que é que o senhor achou dessa novidade? Não, achei interessante. Eu acho que isso já era para ter sido aprovado antes, porque a gente sabe que Natal tem um valor de combustível alto. Óbvio que não significa dizer que vai baixar o preço, mas há uma possibilidade. Então, se há uma possibilidade de o consumidor ser beneficiado, que quando o consumidor é beneficiado, se de fato houver, que quando tem concorrência, tudo indica que pode haver a baixa do combustível, isso pode, porque o valor de cada produto, ele está também incluso ali o valor do transporte, que tem a ver com combustível, né? Então, isso pode também refletir em outras áreas de materiais, alimentação. Então, acho que a Câmara foi bem. Eu, por exemplo, votei a favor e defendi também favorável. Acho que nós acertamos. Espero que o prefeito não vete. Agora, vereador, essa matéria causou muita polêmica, inclusive os donos de postos, né, os donos dessas empresas de postos de combustíveis, argumentam que pode aí gerar uma grande quebradeira no setor, né, que pode causar prejuízos à população, já que se concentra ali num local perigoso. O que é que o senhor achou desses argumentos desse pessoal? Não tem nenhuma procedência. Primeiro, não vai ser em toda esquina que vai ter um posto de gasolina. Existe uma norma regulamentadora que ela é muito rigorosa em relação a posto de combustível. Então, você pode ser dono de um supermercado, querer abrir um posto e não ter as condições pelas exigências que são nacionais, né? Então, tem uma norma que regulamenta isso e é muito rigorosa em relação a isso. Depois, quebradeira, olha, todo empresário reclama, né, que já vem ganhando muito. Quando há uma possibilidade de ter o lucro reduzido, aí chora dizendo que vai quebrar, mas isso não... quem quebra é o trabalhador, é o peão que paga combustível alto, de um processo de cartelização que tem em Natal, que é muito forte. Então, a nossa preocupação, enquanto vereador, é essa, tá olhando para a maioria da população, porque não dá para olhar para todos individualmente, porque cada um tem os seus interesses e as suas necessidades, as suas individualidades. E no final das contas, quem vai mesmo ser beneficiado é a população, né, que vai pagar mais barato. Hoje, em Natal, já há um exemplo, né, que há apenas um posto de combustível no supermercado, que é a gasolina mais barata da cidade, não é isso, vereador? Não, exatamente. E no arredor desse supermercado, os postos têm o valor menor, né? Tem que baixar, porque senão não vai concorrer, não vai vender um litro, né? Então, o beneficiado é a população, é por isso que a gente votou. Vereador, pegando o gancho aí desse tema, né, de combustível, há um projeto polêmico aí, sugestão do senhor mesmo, de tornar a passagem gratuita do transporte público em Natal. Uhum. De onde é que o senhor tirou essa ideia? Como é que está sendo vista essa ideia aqui na Câmara? Há a possibilidade disso aí se concretizar? Olha, se há possibilidade eu não sei, mas a possibilidade de iniciar o debate, isso sim. Nós já estamos fazendo. O nosso mandato, felizmente, eu tenho a felicidade de dizer que está sendo procurado por muitas pessoas que estudam, muitas pessoas sérias que querem contribuir com o Natal, e estão nos procurando. Eu fico surpreso, porque enquanto eu vejo alguns gabinetes, vários vereadores reclamam, que muita gente pedindo, lá no nosso gabinete, felizmente, não vai ninguém pedir. As pessoas vão oferecer propostas, ideias, alternativas. Então, tem o professor Rubens Ramos, que é professor da UFRN, do Departamento de Engenharia, que ele fez pós-doutorado agora na França, sobre a questão do transporte, mobilidade urbana. E ele nos procurou para apresentar essa sugestão, que é uma ideia que já permeia em 5 países, em mais de 20 cidades, com essa experiência. Nos locais onde foram implantadas essas experiências, elas continuaram, elas não retroagiram. E isso tem tido um efeito assim, muito grande. Do ponto de vista da educação, por exemplo, tem estudos que já comprovam o aumento no índice de participação nas bibliotecas, né? Porque, por exemplo, você tem um filho, eu tenho um filho, o seu filho quer estudar na casa do meu, ou o meu na casa do seu filho, às vezes não vai porque não tem dinheiro para pagar passagem, certo? Quantas vezes eu, por exemplo, deixei de ir à biblioteca estudar porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Certamente isso acontece em várias famílias, né?
ou deixa de ir para a aula, inclusive. Falta aula porque o pai não tem a passagem. Com o transporte coletivo gratuito, então você vai oferecer essa possibilidade de você ir para a aula todos os dias, de ir para a biblioteca, de ir para a casa de um colega, estudar. Né? Isso faz com que o índice educacional cresça, diminui a questão da mobilidade humana, a questão dos engarrafamentos, do congestionamento, diminui, óbvio, porque se você vai estimular o transporte coletivo, você vai estar também fazendo um processo inverso do ponto de vista do transporte individual. Né? Então, muita gente hoje... Porque se você olhar a sensação que as pessoas têm quando elas vão de carro próprio, a sensação é de que não está pagando nada, não está gastando nada. Não sei se você observa isso. A sensação de quem anda de transporte coletivo é que está pagando. Aí você me pergunta, por quê? Óbvio, se eu conseguir, meu pai me deu R$15, R$20, eu coloquei de gasolina ontem, eu vou passar ali, sei lá, 2, 3 dias andando com o carro para ir para a aula. Eu não preciso, na hora que eu pego o carro para me deslocar, eu não preciso pagar nada. Né? Porque o combustível já foi colocado. A sensação é que eu estou indo de graça. Já quando eu entro no ônibus, a sensação é que eu tenho que pagar, lógico, porque todas as vezes que eu entro, eu tenho que pagar. E se você vê o valor caro, no mínimo R$4,40 para você ir e voltar, e você pega 3, 4 colegas que moram na mesma rua, você vai no carro do pai, cotiza e tal. Então, esse sistema é um sistema bom, porque ele induz a que você deixe o seu carro em casa, né, estimula que você deixe o seu carro em casa para ir de ônibus. Os índices, onde também teve isso, os índices de violência caíram. Porque muitos assaltos em ônibus também, as pessoas entram porque tem um caixa lá do cobrador. É verdade. Né? E passando a não ter mais, claro, o cobrador, o meliante, o assaltante, sei lá, ele pode querer entrar para roubar celular, carteira e tal. Mas o caixa do cobrador não vai ter mais. Então, é uma sequência. Uma sequência de... Isso é uma coisa que dá um debate grande. Você me pergunta, Sandro, mas é muito boa ideia, mas o dinheiro vem de onde? Que é logo o público vai dizer. As empresas não vão aceitar, o dinheiro vem de onde, não tem dinheiro, isso é sonho, isso é ilusão. Não, tem. Como? A rede hoteleira gasta quanto com seus funcionários de transporte coletivo? Porque o patrão, ele não paga? Não é isso? Exato. Então, a rede de transporte, a Prefeitura de Natal gasta quanto com os funcionários? A UFRN, que tem 4.000 servidores, quanto gasta? O Estado, para as pessoas que trabalham em Natal, rede de hotéis, enfim, comércio de modo geral. Essas pessoas, elas gastam hoje com o transporte, que é público e não é gratuito. Inclusive, é um dos poucos serviços, é o único serviço que é público do ponto de vista constitucional e não é gratuito. Você não paga para ir na justiça, você não paga para ser atendido pela polícia, você não paga para ir no SUS, você não paga para ir para a educação, não sei que você opte por querer particular. Privado. Então, quando você faz isso, se você faz uma lei detalhada onde essas organizações que eu citei aqui, elas repassem para o sistema parte desse recurso, já mantém o sistema. Né? Então, se você vê a prefeitura, vamos dizer que gasta, eu não sei quanto, vamos dizer que gasta R$200 mil com o transporte coletivo dos seus servidores. Esse dinheiro seria todo remanejado para este fim. Não é um custo adicional. Não vai sair nada do orçamento para isso. Né? Aí, além disso, gera toda uma outra coisa que a gente pretende também discutir, que é mexer numa lei nacional, já entrar em contato com alguns deputados federais, que é a questão das multas também, que vinha uma parte para esse caixa, porque eu não acho justo. Se você tem uma Ferrari, fura um sinal, você paga R$300 de multa. Eu tenho um Fusquinha caindo nos pedaços, furei o mesmo sinal, vou pagar o mesmo R$200 de multa. Está errado. Né? Porque se você olhar do ponto de vista do valor do veículo, eu estou pagando muito mais caro do que você. Porque se você tem uma Ferrari, pagar R$200 de uma multa não é nada. Mas se eu tenho um carrinho caindo nos pedaços, R$200 é quase o valor do carro. Né? Então isso também devia ter uma alteração. Então é um ponto polêmico, mas a gente está trazendo esse ponto para o debate. Esse projeto não poderia acabar piorando um sistema que já é tão criticado pela população, né? O sistema de transporte público recebe muitas críticas. A partir do momento que se torna totalmente público, não é totalmente gratuito, não poderia acabar piorando ainda mais? Me diga uma coisa, essa é outra falácia. Sem menosprezar ninguém. Qual o melhor ensino médio que nós temos hoje? Os IFRNs. É verdade. São privados ou públicos? Públicos. Quais as melhores universidades que nós temos no país? São privadas ou públicas? São as federais. Então públicas. Funciona. O público, quando se quer, quando se tem prioridade, quando se tem planejamento, quando se tem gestão, funciona tão bem, melhor do que o privado, porque ela não visa o lucro.
Não é? Agora, aí você pode dizer, mas por que o ensino básico não funciona? Por que o Alfredo Gugel não funciona? Por causa disso que eu te falei, não é falta de recurso, é falta de gestão, é falta de política, é falta de vergonha na cara, de diversos gestores que não têm. Então, não é porque o sistema é ruim. Então, o sistema público, o transporte público gratuito, pode funcionar assim com qualidade, inclusive tirando das ruas os caminhões com carroça que chamam de ônibus aqui. Porque aqui não tem ônibus. São caminhões, transporte, carroceria de caminhão, chassi de caminhão, tudo de caminhão. Aí coloca uma carroceria para dizer que é ônibus. Duro, quente, não oferece condição nenhuma de nada. E insegurança, conforto, nada. Né? Então, isso precisa acabar porque nós pagamos a maior carga tributária do mundo e precisamos ter serviço público, gratuito e de qualidade. E o senhor pretende apresentar mesmo um projeto? Já tem alguma previsão? Sim, vamos apresentar, vamos fazer uma audiência pública. Pretendemos agora participar do congresso que vai ter em Genebra, na Suíça, que é o 4º congresso, que é o congresso mundial, que ele trata... são 150 países que participam e trata exatamente da questão do transporte público. É o maior evento mundial sobre transporte público. A gente pautou isso na comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transporte e Habitação, e estamos esperando que a gente consiga participar desse evento para trazer muito mais elementos. E aí, a partir daí, seminário local e depois a apresentação de um projeto de lei. E, obviamente, nós vamos mobilizar a sociedade, a juventude, os estudantes, para vir aqui para a Câmara para tentar aprovar esse projeto. Vereador, outro projeto aí, um tanto quanto polêmico também, que partiu aí do seu mandato, foi a redução das férias dos vereadores, né, que ainda está começando. Como é que o senhor está vendo essa perspectiva aí de propor essa nova ideia? Também tem chance aí de passar na Câmara? Olha, tem, porque qualquer trabalhador, você é trabalhador, qualquer trabalhador tem um mês de férias, certo? Então, eu não acho justo que na Câmara Municipal de Natal as férias não sejam só de 30 dias, né? Sejam férias de 92 dias. Porque isso não é correto, isso não é justo. Eu acho que você tem 61 dias no final do ano, pegando 15 de dezembro a 15 de fevereiro, e depois você tem mais 30 dias no meio do ano. Então, eu acho uma assinte ao trabalhador, às pessoas que às vezes ganham salário mínimo, passam o ano todinho ralando. Eu me assustei quando eu entrei aqui, porque eu tomei posse num dia e no outro dia estava de férias. Em qualquer local você trabalha um ano para depois entrar de férias. Aqui a gente já entra num dia, no outro já está de férias. Eu fiquei assustado. Né? Então, isso é o que faz as pessoas desacreditarem das câmaras municipais. Eu acho que a gente tem que moralizar, e para moralizar a gente precisa começar a dar o exemplo de casa. Então, eu espero que a Câmara aprove. Eu ia apresentar para que fosse reduzido para 30 dias, mas alguns vereadores, vários, me procuraram para dizer que votariam, mas em 30 dias não. Então, para não perder de tudo, a gente está apresentando um negócio aí, mais ou menos de meio termo, quase meio termo. Nós vamos apresentar 60 dias, em torno de 45 no final do ano e 15 no meio do ano. Não é o que eu gostaria, mas se a gente conseguir reduzir de 92 para 60, eu acho que já é um ganho importante. Até o próximo ano a gente apresenta outro para reduzir para 30. Vereador, o programa Pensando Bem chega aí o primeiro intervalo. A gente volta em 1 minuto. A criança sonha e acredita. Os pais confiam no sonho e investem na educação. A escola apoia e participa de cada sonho que se realiza. Confiar na educação é garantir o futuro melhor para todos nós. Criança nota 10. Sem educação não há futuro. Agora é a sua voz que a gente quer ouvir. Se você souber de algum caso de violência sexual contra criança ou adolescente, denuncie. O seu nome será mantido em sigilo e você estará ajudando a mudar essa triste realidade. Denuncie, ligue 100. Solte a sua voz contra esse crime. Quem não denuncia também violenta. Uma campanha do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Oi, gente, eu sou Alcione, vocês me conhecem, né? Sabem que adoro cantar as coisas boas da vida, mas o que tem pra dizer aqui é coisa muito séria. Tem gente que ainda não entendeu, mas agressão não é carinho, insulto não é elogio. Então fique sabendo, violência contra a mulher não perdoe.
denuncie. Procure o promotor de justiça da sua cidade. Olá, está de volta o programa Pensando Bem aqui na sua TV Câmara. E hoje o nosso entrevistado é o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Vereador, no bloco anterior nós falamos muito aí de projetos, mas há uma novidade aí que o senhor está implementando, digamos assim, como vereador, que são as visitas ou os discursos dentro dos ônibus pela cidade. Como é que tem sido essa experiência? O senhor mantém essa mania, digamos assim? Eu não sei como é que você descobriu isso, né? Você estava em algum ônibus? Estou acompanhando. Não, é uma experiência boa porque ela não vem de agora, né? Ela já vem de antes. Todas as vezes que eu fui candidato, eu fiz isso, né? Entrei nos ônibus e as pessoas sempre diziam, mas nenhum candidato vem nos ônibus pedir voto. Eu digo, é porque, enfim, nem pedir voto vem, né? Aí eu dizia, olha, não, eu estou aqui pedindo voto, estou apresentando a minha proposta resumidamente. E estou dizendo que se eu for eleito, eu volto. Aí todo mundo dizia que era mentira, que eu não voltaria, que era coisa de político. Todo político caça 40, todo mundo me promete, mas não vem, eu duvido que você... Tá, tudo bem. Então, fui eleito e voltei. E digo nos ônibus, vocês disseram que todo político caça 40, eu caço 38. Então, não é a mesma forma, é diferente. Então, eu estou vindo, é bom demais. A gente abre o debate dentro do ônibus, as pessoas perguntam, se revoltam, xingam, não xingam a mim, né? Porque eu estou ali. Menos mal. Mas xingam os outros, né? E falam, tira dúvida, faz sugestão de projeto, inclusive, né? Acho interessante.